iniciamos este culto de adoração ao nosso Deus, o primeiro culto deste ano, para agradecermos a Deus o que Ele tem feito e, acima de tudo, o que Ele é em nossas vidas. Apesar de nós termos muitos irmãos, muitas famílias em férias, em viagem, não poderíamos deixar de nos reunir para juntos, como povo de Deus, adorarmos ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Nós cremos que o Senhor está presente aqui. Amém? Amém. Deus, Ele nos reúne como povo seu. Vamos nos colocar em pé para este momento de início do nosso culto, porque graça e misericórdia e paz de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Para esta palavra de oração, nós convidamos nosso irmão Correia para a oração de adoração. Acredito que o microfone, temos um microfone para... Oremos, Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, somos agradecidos, ó Deus, por esta oportunidade que nos destes para junto reunir em Teu nome, ó Deus. Te agradecemos por essa oportunidade, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, e te pedimos, ó Deus, que seja aceito toda a nossa adoração por Ti, Pai. Nós te somos gratos, ó Deus, pelo dia, pelo ano que passou, e te pedimos, ó Deus, uma bênção pelo próximo ano vindouro, Deus, que já estamos vivendo. Que o Senhor esteja com cada membro, com cada pessoa. Que o Senhor fortaleça nossos corações, ó Deus, ao decorrer deste ano, que nós possamos ter atitudes, ó Deus, diferentes. Que nós possamos estar sempre renovados na Tua presença, Pai. São essas bênçãos que eu te peço com o perdão do meu pecado em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Nos diz o Salmo 135. Versículo 1 ao 3. E o Salmo nos diz: louvai ao Senhor. Vamos louvar com alegria ao nosso Deus. Louvemos. Cântico 6 exaltado. Exaltado
porque nos colocamos diante do nosso Deus Santo, Santo, Santo. Reconhecemos que nós somos pecadores. Vamos nos assentar e vamos pedir ao Senhor que venha nos perdoar, que venha purificar cada um de nós, para que ao exaltarmos o nosso Deus, possamos exaltá-lo em espírito e em verdade. Possamos reconhecer o poder de Deus sobre nossas vidas e possamos assim reconhecer que somente a Ele é devida toda a honra e toda a glória. E o Senhor nos sonda. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar e vamos pedir para que o Senhor sonde o nosso coração, o que é que está mais guardado, que só nós conhecemos e que precisamos colocar na presença de Deus, pedindo que Ele nos perdoe, pedindo que Ele nos purifique, pedindo que Ele transforme a nossa vida, o nosso coração, para que a gente possa adorá-lo com o coração feliz, bem-aventurado, com o coração cheio de gratidão pelo que o Senhor é em nossas vidas. Oremos silenciosamente e logo após alguns momentos de oração, nós vamos pedir para que o nosso irmão, o pastor Geraldo, faça essa oração de confissão. Oremos. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença, aqui na Tua casa, e viemos aqui porque carecemos e precisamos ouvir a Tua voz, e chamados pelo Teu Santo Espírito, nós nos colocamos na Tua presença, porque a Tua palavra diz, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos e guardarmos os Teus mandamentos e os cumprirmos, a Tua palavra diz que a Tua bênção virá sobre nós. E nós precisamos exatamente disso, Senhor Deus. E nesse momento nós queremos confessar os nossos pecados. Declarar, Senhor, que carecemos do sangue de Jesus em nossas vidas para nos lavar e nos perdoar. Deus Todo-Poderoso, por nós mesmos não conseguiremos nos livrar dos nossos pecados, a não ser pelo sacrifício de Cristo lá na cruz. E é por isso que nós nos reunimos aqui nesta noite, para pedirmos perdão pelos nossos pecados, para que possamos ouvir a Tua voz, o Teu falar. Nós Te agradecemos por mais um ano que se inicia, Senhor Deus, e certamente precisamos e carecemos e necessitamos da Tua voz, da Tua palavra, para que assim, no dia a dia desse ano de 2026, possamos andar nos Teus caminhos. Mas sem Ti não conseguiremos, Jesus. Por isso clamamos em Teu nome. Perdoa-nos, lava-nos. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, que clamamos. E assim, ó Santo Espírito, fale conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. No dia em que eu clamei, Tu me acudiste, e alentaste a força da minha alma. Somos perdoados em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. E porque Ele nos perdoa, e porque Ele limpa o nosso pecado pelo sangue de Cristo Jesus, vamos nos colocar em pé e vamos louvar com todo o nosso coração ao nosso Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada coração aqui nesta noite. Amém. Queria deixar dois versículos aqui para esse primeiro culto do ano, né? Fica em Salmos 30, 11 e 12. Mudaste o meu pranto em dança, tiraste a minha veste de lamento e me vestiste de alegria, para que meu ser cante louvores a Ti e não se cale.
Ó Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Que lindo isso, né? Estive fazendo uma devocional com os meninos essa semana e falamos sobre isso, sobre o novo ano que se inicia, né? Sobre os projetos que a gente tem, mas o que a gente está trazendo de ruim do ano que passou, né? É importante a gente olhar para o passado, né? Saber o que deu certo, o que não deu certo, mas a gente não pode ficar preso no passado, né? A gente precisa prosseguir, precisa seguir em frente. E Deus, Ele nos dá essa oportunidade do renovo, do recomeçar todos os dias. Que bom, que glórias a Deus por isso, né? Talvez a gente esteja ainda segurando metades do que um dia foi inteiro, mas Deus nos diz hoje que Ele quer multiplicar essas metades que estão nas nossas mãos. Por isso Ele quer renovo, Ele está disposto a renovar o nosso coração, renovar a nossa mente, renovar a nossa fé. Então que a gente coloque isso diante do altar do Senhor para este ano. Estar mais próximo de Deus, estar mais perto, estar mais firme. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais firmes nós estamos também com Ele. Por isso Ele é exaltado, Ele é glorificado. Vamos louvá-lo assim. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
louvamos, ó Pai, pela Tua grandeza, pela Tua fidelidade, Senhor. Porque incomparáveis são as Tuas promessas, ó Pai. E nós confiamos nisso, Senhor. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor tem algo muito especial preparado para as nossas vidas, preparado para cada irmão que está aqui, Senhor. Às vezes as coisas parecem tão escuras, ó Pai, mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor clareie as nossas vistas, as nossas mentes, ó Deus, para entender, Senhor, o que o Senhor quer de nós, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a confiar em Ti, a saber que está tudo sob controle, ó Deus. Amém. Mesmo nas tempestades, mesmo nas provações, mesmo nas angústias, mesmo nos medos, Senhor, nas provações, que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, Senhor. A saber, ó Deus, que nós temos um porto seguro, Pai, onde podemos descansar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo ano que passou, pelas dificuldades, porque elas nos fizeram nos achegar mais perto de Ti, Senhor. E nós colocamos diante do Teu altar as nossas vidas, os nossos corações, as nossas famílias, os nossos filhos, ó Pai. Se com eles, ó Deus. Que seja um ano de renovo, de vitória, Pai, na Tua presença, Senhor. Que em todas as situações, ó Pai, sejam boas ou ruins, que o Teu nome seja glorificado sempre na nossa vida, ó Deus. É o nosso pedido, é o nosso desejo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos assentar. Este é um momento de dedicação, quando colocamos diante do Senhor as ofertas, os dízimos, os alimentos, mas principalmente a nossa vida. Não adiantaria nada se entregássemos aquilo que o Senhor já nos tem dado, se nós não entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Às vezes nós pensamos, mas será que é necessário? Nós já temos a nossa família, temos o nosso dia a dia. Entregar-se nas mãos do Senhor. Nós fomos criados para adorarmos a Deus. Nós existimos para glorificarmos a Deus. E todas as coisas que acontecem em nossa vida é para agradecermos a Deus. Mas como assim agradecer de coisas que às vezes nós não entendemos? Porque a palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Esta é a vontade do nosso Deus. Porque Ele conhece a nossa vida, os propósitos do Senhor, às vezes nos são desconhecidos, mas Ele conhece a nossa vida, a nossa existência, a nossa limitação. Ele sabe do que precisamos, então precisamos sim deixar a nossa vida, ofertarmos a nossa vida ao Senhor, como Deus ofertou o Filho dele para que nós tivéssemos vida. Então este é um momento do ofertório, os visitantes não se preocupem, é um momento em que os membros da igreja têm a responsabilidade de manter o trabalho, a missão de Deus aqui neste lugar, mas coloque-se diante do Senhor e dê a Ele aquilo que às vezes parece no seu coração que não é necessário, mas dê a Ele a vida, porque é isso que Ele quer de nós, que nós entreguemos a nossa vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, e cremos nisso. Enquanto cantamos o hino 46, nós vamos trazer nossas ofertas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16, 10. Cantemos enquanto trazemos nossas ofertas. Lutas aqui.
Abençoa os irmãos, Senhor, que contribuíram, ó Deus. E que os que não, Senhor, que o Senhor abençoe da mesma forma. É que eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Este é o momento de oração pastoral, de intercessão. E como é o primeiro domingo deste ano, eu gostaria de franquear a palavra. Se alguém tem algum pedido que você gostaria ou por quem você gostaria que orássemos. Por alguém que está necessitado, que pediu nossas orações, por alguém que está pleiteando um trabalho novo, por alguém que está fazendo planos, quem sabe, para um casamento, por alguma razão. Se você se lembrar desse alguém, coloque neste momento o nome dessa pessoa e nós vamos orar por ela. Vamos interceder pelos enfermos, pelos que estão passando por momentos difíceis. Mas se você tiver alguém que vem à sua mente e quiser expressar nesse momento, pode colocar para nós orarmos. Gostaria de orar pelo meu cunhado, que ele faz hoje, tem 15 dias. Ele está bem, graças a Deus. Foi internado 8 dias e voltou para casa, agora está bem. Mas gostaria que a gente orasse e agradecendo a Deus por ter poupado a vida dele, né? Sim, o nome dele? Arnoldo. Arnoldo, o senhor Arnoldo, né, está se recuperando. Vamos orar e interceder por ele. Há mais alguém? Pois não? Ô, pastora, eu peço oração por um rapaz, a mãe dele é irmã do meu tio, aquele que faleceu ano passado. Ele sentiu um problema, foi no médico, viu que tinha um nódulo no pulmão. Só que ele chegou lá, quando o médico abriu, não tinha só um, tinham vários. Então, fecharam e fizeram lá. Que a gente possa estar orando por ele, e a família já perdeu um filho, uma coisa trágica, com 19 anos. Então, é uma família muito sofrida. Então vamos orar por ele. Chama Ronaldo. Ronaldo, vamos orar por ele, pela família, para que Deus esteja, trazendo saúde, para que Deus esteja abençoando esta família, porque nós sabemos que tudo está nas mãos do Senhor. Pois não? Eu quero pedir oração pela Mãe do Céu e pelo seu Daniel. Então vamos continuar orando, pela nossa irmã de céu, que fez uma cirurgia, está se recuperando, mas também tem uma idade, bem avançada, e vamos interceder para que ela tenha essa recuperação, que traga, também muita paz e também alegria para os seus. E o seu Daniel, que também passa por problemas de enfermidade, que Deus esteja fortalecendo nossos irmãos. Mais alguém? Sim. Minha irmã, ela veio às cultos, continuava pela vida dela, saúde. Ela namorava teve junto, abriu porta de emprego para ele, Jorge. Tudo bem. Continuava orando pela Kelly. Sim. Estava vendo, Nossos joelhos se dobram, estamos colocando diante de Deus, essas pessoas. Deus é o médico dos médicos. E Ele faz aquilo que não está ao nosso alcance. Mas Ele é aquele que tem um propósito para as nossas vidas, para a vida de todos aqueles que estão passando por momentos mais difíceis de enfermidade. Oi, filho. Mais fácil. E oração pela colega de trabalho, Adriana. Ela é motorista da empresa e foi gravemente agredida pelo seu ex-marido e está em estado gravíssimo no hospital de Bragança Paulista. Vamos orar? É o nome dela? Adriana. Adriana. Então vamos orar pela Adriana. Mais uma vítima de violência doméstica. Então que Deus esteja cuidando dela nesse momento tão difícil de recuperação. Vamos agradecer também a Deus. Nossa irmã Fabiana esteve internada nesta semana. Estava com um problema muito sério na garganta, mas graças ao bom Deus já obteve alta. Hoje de manhã já esteve conosco. Então vamos agradecer ao nosso Deus, porque Deus tem respondido às orações.
Há mais alguém que gostaria? Pois não, Alves? Pastor, eu pedi oração ano passado pela Branca, né, que é a minha cunhada. Ela tem um problema no pulmão muito grave, né? O pulmão está parando. Os recursos lá no Nordeste para eles é muito precário. A gente tem feito algumas ajudas, algumas coisas. Porém, os médicos enganaram ela, né? Como eu falei na célula e falei na igreja posteriormente, mês passado. E ela está em casa, né? Os médicos mandaram para casa sem resposta, né? E você que está chorando por ela e pelo meu cunhado, porque a gente não sabe o que Deus tem na vida dela. Mas nós sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. É verdade. E pedimos, né, que Deus nos dê um coração receptivo para entender o propósito dele, né, para a vida de cada um, né. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua presença aqui em nosso meio. Nós te agradecemos porque o Senhor nos concede a oportunidade de colocarmos diante de ti todos esses pedidos. Ó Pai, derrama a tua bênção, derrama, Senhor, a tua graça sobre as pessoas que estão enfermas, passando por um momento muito difícil, de enfermidade, de tratamento, de angústia muitas vezes. Que o teu amor maravilhoso envolva cada uma dessas pessoas. Que envolva, Senhor, esses que nós citamos e algumas que nós não citamos, mas que o Senhor conhece a necessidade de cada uma, Senhor. Meu Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele que tem todo o controle em nossas vidas. E por isso, queremos pedir que o Senhor traga paz aos corações. Que o Senhor mostre esse grande amor que foi revelado em teu Filho Cristo Jesus. E que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem e os propósitos do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, derrama, Senhor, a tua graça e que cada um que está enfermo sinta o conforto do teu Santo Espírito, Senhor. Que tenha um tratamento adequado, que tenha orientações, que tenha, Senhor, aquilo que é necessário para se firmarem em Cristo Jesus, porque a nossa vida a ti pertence, Senhor. Amém. Pedimos que o Senhor esteja, não foi mencionado aqui, mas esteja com o pequeno Guilherme, Senhor, que vai fazer uma cirurgia terça-feira. Que o Senhor dirija os profissionais que vão fazer essa cirurgia, Senhor. E que o Guilherme, que essa criança, possa, Senhor, ter a saúde restaurada em teu nome, Senhor. E teu nome seja glorificado, Pai. Pedimos que o Senhor esteja com aqueles que são nossos conhecidos, nossos familiares, estejam com aqueles que nós não conhecemos, mas que precisam do teu cuidado. Que o Senhor, médico dos médicos, esteja operando nestas vidas, pedimos. Pedimos que o Senhor esteja com os nossos irmãos e irmãs que estão em descanso, em viagem, que onde estiverem também estejam sendo guardados pelo teu amor, pela tua graça, e que onde estiverem também o seu nome seja glorificado, por intermédio do testemunho que possam dar a respeito de Cristo Jesus. Esteja ainda com todos aqueles que sofrem violência, Senhor. As mulheres que têm, Senhor, sofrido violência, que têm sido maltratadas, que têm, ó Pai, tido tantas dificuldades em relação aos familiares, as pessoas em que elas confiam. Ó Pai, que o teu amor possa mover corações, possa converter vidas, para que, Senhor, possamos viver em paz e todas aquelas que são agredidas possam ter, Senhor, em Ti o refúgio necessário para continuarem vivendo cada dia. Que a justiça que vem de Ti seja feita e que haja, Senhor, paz, que haja, Senhor, aquilo que é necessário para que nós, que fomos criaturas e fomos feitos filhos e filhas de Deus, possamos, Senhor, ter uma vivência, Senhor, que seja em paz e que possa trazer grandes benefícios, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, Senhor. Pedimos também que o Senhor esteja com aqueles que estão aguardando um emprego, que este ano seja um ano de renovação nestas vidas,
Que haja, Senhor, oportunidades para que o pão de cada dia que vem de Ti possa ser garantido por intermédio do trabalho, Senhor. E ainda pedimos por aqueles que estão escravizados pelos medos, por qualquer tipo de vício. Liberta, Senhor, pedimos em nome de Jesus. E cremos que o Senhor é todo poderoso para transformar corações de pedra em corações de carne. Amém. E o Senhor é todo poderoso para transformar vidas que estão perdidas, estão nas sombras. Pode transformar em vidas que reflitam a Tua luz maravilhosa, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta noite. Fale sempre com a Tua igreja. Chame, Senhor, cada um de nós à responsabilidade para que possamos cumprir a missão que recebemos de Ti. Nós oramos sabendo que o Senhor nos ouve e pedimos que o Senhor nos dê um coração contrito, um coração esperançoso, sabendo que sempre a resposta certa vem de Tuas mãos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós não temos... temos as crianças? Acho que tem uma representante aqui só. Muito bem, esse representante pode vir aqui representar as crianças? Pode? Muito bem. Já está... Quantos anos você tem? 11. E seu nome? Anthony. O Anthony, as crianças aqui da igreja foram passear, sabe? Agora saíram da escola, estão descansando, certo? Você também está de férias? Morrendo de vontade de voltar para a escola? Mais ou menos. Fala de onde você é. Eu vim de Paraná. Do Paraná, que cidade? Uraí. Uraí, é perto de Londrina? Muito bem. Qual a igreja que você é? Presbiteriana. De Uraí. Independente de Uraí. De Uraí, muito bem. Uraí eu não conheço. Conheço Londrina, aquelas outras cidades próximas, mas Uraí eu não conheço. Quem sabe um dia eu vou lá, né? E aí te conheço lá, né? Te vejo lá. Tá certo? Muito bem. Nós agradecemos, viu? Sua presença. Nós vamos orar pelas crianças. E você está representando todas. As que são da igreja e as que não são também. Tá bom? Então, vamos orar e vamos pedir que Deus esteja abençoando todas as crianças. Para esta oração, vamos pedir para o nosso irmão Valdir orar pelas crianças. Graças e paz, irmãos. Pai querido e Pai amado, graças te damos, ó Deus, por estar na Tua presença, na Tua casa. Agora que te pedimos, ó Deus, que possa estar abençoando grandemente o Anthony, sua família, todos os seus familiares, toda a família estendida dele, ó Deus. Ser, ó Deus, com ele, com a igreja que lhe pertence também. Ser, ó Deus bendito também, ó Pai amado, com as nossas crianças que hoje não estão conosco, Deus. Falando com seus familiares, e assim suplicamos, ó Pai, que possa estar abençoando grandemente a família de cada um. E guardando-os, ó Deus, no temor da Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Por isto, eu te peço em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Obrigada, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Leve o nosso abraço lá para a sua igreja, tá bom? Também temos alguns visitantes aqui pela primeira vez. Eu tenho aqui uma lista. Está conosco Leia Correia, muito bem, de Pernambuco. Olha, hoje nós estamos aqui, né, com pessoas de vários lugares do Brasil. Deus te abençoe, Leia. É parente do nosso irmão, não? Correia? Olha só, tem outra Correia aqui, viu? Olha, muito bem, Leia. Deus te abençoe, viu? Muito obrigada. E eu vou pedir aqui, os jovens hoje também estão de férias, eu vou pedir para a Débora, para ela dar um abraço na Leia, em nome de toda a igreja. Temos também Ivânia. Ivânia,
Ivânia, o Antônio nós já conhecemos, certo? A Ivânia, também do Paraná, daqui? Não, eu sou de Guarulhos mesmo. De Guarulhos, muito bem. Muito obrigada pela sua visita, Deus abençoe. Nós também vamos dar um abraço na Ivânia. Dona Graça, pode ir lá, Dona Graça, dar um abraço? E a Gilma? A Gilma, De Guarulhos, Bom Sucesso. de Bom Sucesso. Olha só que bom, né? Que temos hoje várias pessoas que nos visitam pela primeira vez. Dona Graça, também dê um abraço na Gilma. Há mais alguém pela primeira vez? Temos alguns visitantes, mas não pela primeira vez. Todos que nos visitam, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É uma alegria receber todos vocês. Nós convidamos para falar nessa noite, trazer a palavra de Deus, mas antes de falar da palavra de Deus, nós temos alguns irmãos que estão em viagem, mas não uma viagem de férias, com 15 dias, um mês. Tem irmãos aqui que gostam de viajar um mês, né? Aproveitar as férias. Mas nós temos alguns irmãos que estão de mudança. Temos a família do nosso irmão presbítero Denilson, que está de mudança para João Pessoa. João Pessoa, que é bem longe, bem longe. Eles não queriam passar férias aqui em Guarulhos. A família está nessa nova empreitada, né? Nesse novo momento, né, na vida. E nós queremos orar por esta família. Orar para que Deus esteja acompanhando, abençoando e esteja usando os nossos irmãos lá naquela cidade para que o reino de Deus também aconteça no lugar onde eles estiverem. Nós tínhamos na casa deles uma célula que se reunia toda segunda-feira. E eu disse que, agora, né, nós não vamos ter. Não, vamos ter. Vamos continuar com essa célula, não na casa deles, porque infelizmente é muito longe, né? Mas eles serão um braço da Igreja de Cristo, lá naquela cidade. Então nós vamos orar para que Deus esteja abençoando esta família. Também está de mudança nosso querido Felipe. Ele está aqui mais perto, né? Vai para Nazaré? Nazaré Paulista. Está aqui, é mais perto. Mas sabemos também que vai construindo a sua vida, já trabalha nessa cidade. Então nem sempre nós vamos poder contar com o Felipe aqui. Ele pensa, nós mudamos essa outra parte para ele, né? Mas nós também vamos orar pela vida do Felipe, para que esse novo momento da sua vida também seja muito abençoado. Então vou chamar o Felipe e o presbítero Denilson para virem aqui para orarmos. Eu vou pedir para que os presbíteros presentes venham aqui para a gente orar e abençoar essas duas famílias que estão. Nosso irmão também, pastor Geraldo, que está conosco. Presbítero Marcelo? Onde está o presbítero Marcelo? Muito bem. Seu cunhado, tudo bem? Nós vamos orar por eles, por essas famílias, e vamos abençoar. E vamos estender nossas mãos, vamos abençoar esta família, que onde estiverem, sejam luz do Senhor a brilhar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos traz a salvação e é aquele que nos chama para sermos homens e mulheres ao teu serviço, Senhor. Te pedimos de uma maneira muito especial que o Senhor esteja abençoando o Felipe neste novo momento da sua vida. Que onde ele estiver, ele e seu filho Giovanni possam, Senhor, ser uma luz a brilhar
e possa, Senhor, mostrar aqueles com quem eles trabalham, com quem eles têm amizade, possa mostrar através deles o teu amor e a tua graça, Senhor. Que tudo aquilo que estiver no coração destes teus filhos possa, Senhor, ser aquilo que vem do teu coração e da tua vontade, Senhor. Pedimos também pela família do nosso irmão do presbítero Edenilson, Senhor. Abençoe o presbítero Edenilson, a diaconisa Neide, os seus filhos, ó Pai querido, que onde estiver, que o Gabriel, que a Bruna, que dúvidas que possam haver nos corações, Senhor, sejam, Senhor, colocados em tua presença. E o Senhor os abençoe e os guarde. E naquela cidade sejam, Senhor, também a tua luz a brilhar. E que muitas pessoas possam conhecer o amor de Cristo Jesus pelo testemunho desta família, Senhor. Senhor, nós muitas vezes ficamos com o nosso coração entristecido, mas nós não estamos perdendo, Senhor, porque o teu reino está crescendo, porque nos lugares onde estiverem, o teu reino também estará presente, Pai. Muito obrigado por tudo o que fizeram, contribuíram na vida desta igreja, Senhor. E que toda a vida destes teus filhos e filhas estejam sempre à tua disposição e a tua missão ocorra através destas vidas. Muito obrigado, nós te agradecemos e nós oramos e abençoamos estas famílias, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. E o presbítero Edenilson pensou que hoje ele estaria aqui, né? Não somente, mas participando do culto, mas ele foi incumbido de trazer uma palavra para nós nesta noite. Então nós vamos orar, ele fará a leitura da palavra e trará uma meditação ao nosso coração, que o Senhor já preparou, já colocou no coração dele. E vamos interceder e vamos pedir que esta palavra não seja uma palavra do nosso irmão Denilson, mas seja uma palavra de Deus para as nossas vidas. Amém. Nós vamos ter uma oração por iluminação e eu vou pedir para que a Sandra, você pode orar, Sandra, para nós? Então oremos. Santo Deus, querido Pai, gratos somos porque este ano o Senhor nos trouxe aqui à tua casa, Senhor. Te louvamos pela vida que temos dado. E te pedimos nesse momento, Senhor, pela vida do nosso irmão Denilson, presbítero. Esteja com ele, Senhor. Usa-o, Senhor Deus, para trazer para nós a tua palavra. Aquela mensagem que o Senhor quer falar para nós. E que nós possamos estar com as nossas mentes, os nossos corações abertos e dispostos a aprender e a ouvir e a obedecer a tua ordem para as nossas vidas. Esteja com ele, abençoando ricamente sua vida e sua família. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, irmãos. Amém. Como a pastora já mencionou, né? Eu e minha família, nós estaremos indo de mudança para João Pessoa, no estado da Paraíba. Mas nós vamos levar um pedacinho daqui, né, de toda uma vida que nós tivemos aqui nessa casa, na casa do Pai. Meus irmãos estão ali, a Daniela, a Elisângela. É um ano que a igreja completa 50 anos. Né? Não é 5 meses, não é 5 anos, mas sim 50 anos, porque assim o Senhor permitiu. Amém? E é uma honra, né? A pastora, quando ela mencionou, ela falou para mim, né? Ela falou assim: você pode trazer a mensagem? Aí, né? É para isso que eu vim. É para isso que nós viemos. É para falar do amor de Cristo. Do nosso jeitinho, do nosso
da nossa forma, que Deus nos usa, né? Com simplicidade, né? Mas Deus, Ele usa cada um de nós. É só nos colocarmos à disposição dele. Amém? Então eu vou pedir para que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 5. A partir do versículo 1 ao 11. Lucas 5. Do versículo 1 ao versículo 11. Todos acharam? Amém? A epígrafe desse texto, ela menciona a pesca maravilhosa, né? Esse texto ele é muito conhecido pelos irmãos, né? Então, creio que os irmãos já ouviram outras pregações, mas Deus falou fortemente ao meu coração, né? Dentro dessa passagem. E a palavra de Deus fala que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem os ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausentar-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Em algumas outras versões está como sócio, né, de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Esse texto, né, escrito por Lucas, como eu disse, a epígrafe fala a pesca maravilhosa. Mas, né, quando o autor ele começa essa narrativa, né, falando que pela manhã ele estava, né, à beira da praia, e ele já estava, imagina, né, as pessoas estavam já apertando ele ali, não tinha mais espaço para ele pregar.
os pescadores já estavam ali lavando as redes, né, ele pede, né, ele já tinha avistado os 2 barcos e ele pede para que subisse em um barco. Mas ele tinha um barco certo, que era o barco de Simão. Amém? Ou seja, ele tinha um alvo. E quando eles estavam às margens do lago de Genezaré, e até então, né, não eram ainda discípulos, eles estavam lavando as redes e ao mesmo tempo estavam prestando atenção no que o mestre falava. E ali, ele pede para ele, sobe no barco, né, e pede para que ele se afaste um pouco, que ele continue a estar pregando, estar ensinando, né, todo aquele povo às margens do rio. Mas analisando o título dessa pregação, ela começa com uma pesca maravilhosa. Porém, né, o próprio texto ele acaba narrando o contrário. Porque horas antes, esses pescadores, eles estavam, né, como o texto diz, eles estavam no mar, eles estavam ali pescando e não pegaram nada. É aí que é onde entra o milagre, a graça do Senhor. O que chama atenção, né, é que quando ele chama Simão para lançar, né, as redes, quando ele fala afasta-se, né, mais para o fundo, né, em algumas versões fala de outra forma, mas enfim, que ele lance as redes, Simão fala para ele, olha, mestre, nós estivemos a noite inteira, nós não pegamos nada, mas pela tua palavra nós iremos, nós vamos lançar as redes. E se você parar para olhar essas circunstâncias, né, do que acontece, mesmo que eles não tiveram êxito naquela ocasião, quantas vezes acontece conosco no dia a dia? No nosso trabalho, em casa, quando você dá o melhor de você, mas não acontece. Algo que você planeja, algo que você quer fazer de coração e as coisas simplesmente não acontecem. E pode ser que aconteceu isso com eles naquele dia. Não que eram maus profissionais, maus pescadores, não é isso. Mas Jesus, ele é intencional, né? Ele estava ali também como um pescador. Ele chama Simão, pede para ele, né, levar o barco para determinado local. E Simão obedece ao Senhor. Que aí é onde está a chave. A grande chave dessa situação, a obediência, como qualquer outra situação. Então, Simão, ele reconhece a autoridade até então do mestre, né? Porque até então não tinha sido revelado a ele. Mas ele viu a autoridade da forma que Jesus falava e ele vai até o local. E todos aqui, acho que a grande maioria conhece esse texto, né, onde eles lançam a rede, né, e como o próprio texto diz, né, começam a puxar e começa a vir muitos peixes a ponto da rede se romper.
Agora vocês imaginam, né? O tamanho do espanto de Simão. Passa a noite inteira trabalhando, lança a rede, não pega nada, lança a rede, não pega nada. Daqui a pouco, né? Raiar do dia, ele começa, né, por uma palavra lançada, né, da parte do Senhor, ele começa a ver tal milagre. E a Bíblia relata, a palavra de Deus relata que eram muitos peixes a ponto dele ter que chamar um outro barco. E os dois barcos se encheram de tal forma que quase estavam indo a pique. Amém? Quando o texto narra tal situação, e Pedro, né, Simão, que depois, né, iria se chamar Pedro, ele está ali diante daquela situação tão esplendorosa, né, ele fala para o Senhor: Senhor, afaste de mim, eu sou um pecador. E muitas vezes acontece isso com a gente. O Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos dirige, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo falhos. E quando Simão entende o chamado, ele entende que o chamado dele estava diante dele ali, o tamanho da graça, ele entende que ele não precisa mais ser refém. No caso, vamos falar que é causa e efeito. Quem era a causa? O Senhor. Qual foi o efeito? Foi aquela pesca maravilhosa. E ele estava diante do pescador. E quando você está diante do pescador, com o efeito. Amém? Porque as bênçãos do Senhor, os sinais, ele acompanha aos que creem. Amém? Então, dentro dessa analogia, hoje é tempo de renovação, a pastora falou ali antes de orar. E essa renovação, nós estamos no 4º dia do ano. Será que estamos vivendo somente pelo efeito? Somente buscando uma graça aqui, uma bênção ali, ou tendo que ficar refém de um homem de Deus, entregar uma palavra? E nós? O que nós estamos buscando? Então, quando a pastora ela fez esse convite, e foi o que eu falei no início, é para isso que nós viemos aqui na Terra. É para ouvir o chamado, é para sair da posição daqueles que estavam ali à beira da margem, para serem abençoados pelos peixes. Porque o que vai acontecer com aquele pessoal que estava ali no local? Eles comeram os peixes e acabam os peixes, certo? Eles precisariam de quê? Novamente de um novo milagre. Ou buscar de alguma outra forma. Mas e com os discípulos? Eles tiveram ali a oportunidade de reconhecer
o Mestre e de reconhecer também o chamado. Porque o chamado, ele é maior que tudo. Ele é maior na nossa vida. Independente se você seja um pastor, presbítero, um diácono, independente. Esse é o nosso chamado, porque nós podemos fazer a diferença no trabalho, no vizinho ali, na rua, buscar almas para Cristo. Amém? Hoje nós não precisamos subir num barco para pescar, para lançar as redes. Mas nós podemos levar a palavra àquela pessoa que está próxima da gente, aquela pessoa que está precisando, que nesse momento às vezes não tem força. E é disso que eu estou falando. Como você está agora? É isso que o Senhor nos pergunta. Hoje é tempo de renovo, é começo de ano. Nós temos muitas coisas ainda para acontecer. São 361 dias ainda para que o Senhor não possa nos usar, possa nos colocar diante de outras pessoas, para que o efeito, né, não seja o efeito somente como um analgésico, mas sim como uma cura, como uma libertação. É disso que a gente tem que refletir hoje. Quantos aqui? Nós estamos aqui, cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade. E é nos pés do Senhor que nós colocamos tudo. Porque tem coisas que nós não conseguimos fazer com os nossos braços. Mas Deus, Ele é misericordioso. E aquele que vai até o Senhor, Ele não rejeita. Então, essa é uma reflexão que eu peço para os irmãos no ano de 2026. O que você quer ser? A causa ou o efeito? Para que vocês, o reino de Deus na terra, Ele está convocando ainda os seus soldados. Que nós possamos estar diante do Senhor no grande dia, e falar para o Senhor: Senhor, olha, eu estive aqui, eu fiz do jeito que eu consegui fazer, mas de coração, uma alma, 2 almas, 10, 1000, mas que nós consigamos, com a ajuda de Deus, a buscar sempre aquela pessoa que está no mundo, que está perdida, e que ela possa ter esse renovo, que ela possa ter esse encontro com o Senhor. Amém? Amém. E eu agradeço, pastor, muito, de coração. É uma mensagem curta, uma mensagem simples, só que ela é uma mensagem direta. Tá? Para que nós possamos, um dia, estar vendo aquela pessoa que nós não imaginávamos que seria alcançada, mas Deus nos usa da forma dele, do jeito dele, nos dá a estratégia que nós possamos alcançar essas pessoas para o reino dele. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. E são os desafios para nós.
E assim como foi dito nesta noite, sob a tua palavra lançarei as redes. Não são as nossas palavras boas, benditas, bem faladas, mas sob a sua palavra. Que o Senhor esteja nos abençoando, para que a gente possa reconhecer a pesca maravilhosa, que é a graça maravilhosa de Deus em nossas vidas. E Ele mesmo preparou um banquete para nós. Nós convidamos presbíteros presentes para que venham aqui à frente para juntos distribuirmos os elementos da ceia do Senhor. Convidamos o Marcelo também para que nos ajude aqui nesta noite. Jesus, quando esteve para ser morto em nosso lugar, ele estava numa refeição com os seus amigos, os seus discípulos. E naquela refeição, ele não disse assim: olha, Pedro, você não pode participar porque você vai me negar. Olha, Judas, você muito menos, porque você vai me trair. Jesus fez daquela refeição um sacramento para demonstrar o seu amor por nós. Quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos, nós não somos merecedores, mas que Ele, na sua infinita graça, nos dá esse presente da salvação. Nós nos assentamos à mesa do Senhor, contritos, mas também muito alegres, porque recebemos esse convite do Senhor. Esta mesa não é da pastora, esta mesa não é da igreja, esta é a mesa do Senhor. E Ele nos convida para dela participarmos. Pedir para que o presbítero Robson me ajude. E nos diz que com amor eterno, Deus nos amou primeiro e se ofereceu a nós em Jesus Cristo para que tenhamos vida. Esta é a mesa do Senhor e Ele convida todos a que nele confiam para participar da festa que Ele mesmo preparou. E Ele mesmo disse que não estaria mais com seus discípulos, porque seria morto, mas ressuscitou e está vivo, até que possamos cear com Ele novamente. Como Jesus fez, Ele tomou o pão, partiu, deu graças e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Tomai, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. E após haver iniciado, Jesus tomou o cálice, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança, aliança do meu sangue. Não há necessidade mais de animais serem oferecidos, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava se preparando para morrer em nosso lugar, para nos dar vida e vida eterna, porque Ele venceu a morte e de presente está conosco. Tomar, beber dele todos, fazer isso em memória de mim, disse Jesus. E assim como Jesus fez, agradecendo a Deus pelo pão e pelo cálice, vamos agradecer ao Senhor neste momento. Senhor, mais uma vez estamos em Tua presença para Te agradecer, porque o Senhor nos convida para participarmos da Tua mesa. Cremos na Tua presença real, Senhor. O Teu Santo Espírito está aqui em nosso meio. O Teu Santo Espírito aquece os nossos corações. E o Teu Santo Espírito nos mostra que nós existimos para cumprir a Tua vontade. Que nós existimos para Te adorar e para Te servir. E porque nós estamos muitas vezes nos desviando dos Teus ensinamentos e achamos que nós
não poderíamos assentar à tua mesa, nós pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a retomarmos o teu caminho, que o Senhor nos mostre que precisamos deixar o teu Santo Espírito atuar em nossas vidas, porque o Senhor bate a porta do nosso coração e o Senhor entra e faz morada. Ó Pai, obrigado por esta mesa, por este pão, por este cálice. Obrigada, porque trazemos à nossa memória o teu sacrifício em nosso lugar e enchemos o nosso coração de esperança, porque o Senhor nos prometeu que virá para nos buscar. Que nesta noite seja uma noite de tomada de decisão. Que nesta noite possamos entregar nossas vidas no teu altar de graça. Que a partir deste momento possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E que possamos compreender que apesar das dificuldades da vida, o Senhor é quem dá sentido à nossa existência. O Senhor é aquele que nos criou, que nos chamou e quer, Senhor, através de nós, alcançar outras pessoas. Nos ajude, Senhor, na nossa fraqueza. Nos torna, Senhor, fortes em Ti, para cumprirmos a Tua palavra em nossas vidas. Nós te agradecemos e nós oramos por amor de Cristo Jesus. Amém. Enquanto cantamos, nós vamos pedir para que nossos irmãos distribuam os elementos da ceia do Senhor. Se alguém foi omitido involuntariamente, por favor, se manifeste.
Isto é meu corpo que será dado por muitos. Tomai e comei de todos, fazei isto em memória de mim, disse Jesus. E este é o cálice da nova aliança. Tomai e bebei de todos, fazei isso em memória de mim, disse Jesus. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, porque o Teu Santo Espírito que está conosco aquece o nosso coração. Nós te somos gratos, porque este momento de comunhão com os nossos irmãos e contigo é um momento que o Senhor mesmo preparou para nós. Nós te somos gratos, porque o Senhor tem nos tornado pescadores de homens, de mulheres, de vidas para o Teu reino. E te pedimos que o Senhor continue usando o Teu povo para testemunhar desta graça maravilhosa derramada sobre nós. Ó Pai, estamos à Tua disposição para Te servir. Tal qual estamos, nós nos oferecemos a Ti. E nós pedimos que o Senhor transforme nossa vida para que sejamos homens e mulheres que atuam pelo Teu amor, pela Tua graça e testemunhem o que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. Nós oramos agradecidos, sabendo que o Teu Shalom está conosco, que a Tua paz está conosco. E oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. E porque a paz do Senhor está conosco, vamos cumprimentar nosso irmão, nossa irmã, desejando a paz do nosso Deus. Para sermos enviados, ide em paz para amar e servir ao Senhor. E vamos cantar, dizendo que nós queremos ser um vaso de bênçãos na mão do Senhor. Vamos colocar em pé o hino 241, pedindo, a Deus que nos torne um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Hino 241. Yes.
abençoe e nos guarde, e que a paz de Deus que excede todo entendimento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco durante todo este ano que se inicia, e estejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Vamos nos assentar para ouvirmos o pós-culto. Posso crer no Amém, glória a Deus, porque Ele vive. Por isso nós cremos no amanhã. Queremos fazer apenas alguns lembretes. Em primeiro lugar, comunicar à igreja que em reunião do conselho e por deliberação também do presbitério, durante o ano de 2025 nós vamos permanecer como uma igreja, trabalhando neste ano com os irmãos. Conto com as orações dos irmãos, das irmãs, para que a gente possa fazer um trabalho que seja significativo, não para nós, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. A nossa irmã, a reverenda Neude, ela está de licença durante o ano de 26, foi uma deliberação, um pedido, uma deliberação do presbitério. Então, em 26, ela não estará atuando numa igreja, ela estará em tratamento de saúde. E no ano de 27, aí o presbitério tomará alguma decisão no final desse ano. Ela não está morando mais em Guarulhos, ela mora em Jacareí, e está também pedindo as orações da igreja, para que ela tenha a recuperação da saúde. Então, que 2026 seja um ano de vencendo todos os obstáculos e possa retornar ao ministério pastoral com alegria e com total dedicação ao Senhor. Então pedimos que a igreja ore. Também que a igreja esteja orando pelo planejamento do conselho para esse próximo ano, que Deus continue trabalhando na vida da igreja. Nós sabemos que tivemos muitas dificuldades em 25, mas Deus renova a nossa vida. Cada manhã as misericórdias do Senhor estão
cada manhã, nos renovando. Então, que nós possamos continuar trabalhando aqui neste lugar e o Senhor abra muitas portas. Diz a palavra de Deus que a igreja permanecia no ensino dos apóstolos, em oração e em comunhão. E Deus ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. E nós cremos que Deus tem falado e vai continuar falando através dos departamentos e de todas as pessoas envolvidas para a honra e glória do Senhor. Também queremos comunicar que durante o mês de janeiro nós vamos manter os nossos encontros às quartas-feiras. Então venham estudar a Bíblia, venham orar, os presbíteros estarão também colaborando neste período, ou nesse estudo, e as células elas estarão retornando no final de janeiro. E o penúltimo aviso é que a pastora estará em descanso sabático a partir de amanhã e 15 dias, mas eu volto, não se preocupem, com a graça de Deus. E nós estaremos aqui trabalhando juntos. Este ano a igreja comemora 50 anos de organização. Não é pouco tempo, 50 anos de trabalho. Quantas pessoas já passaram por esta igreja? Quantos foram para outros lugares? Quantas famílias estão louvando a Deus em outras igrejas ou igrejas em outras cidades? E nós teremos o mês de fevereiro aqui, todo mês de fevereiro, nós teremos os cultos à noite, às 19 horas. Então teremos escola dominical às 9 da manhã e às 19 horas culto, porque estaremos celebrando 50 anos de organização da igreja. Convidamos vários pastores, alguns que os irmãos conhecem, outros que vão conhecer, para estarem conosco trazendo a palavra do Senhor. Dentre os que estão já confirmados, nós temos o reverendo Valdomiro, que vocês conhecem, ele foi, acho que foi a primeira igreja aqui dele, né? Ele foi ordenado e esta foi a primeira igreja que ele pastoreou, há 50 anos atrás. Então ele estará conosco, o reverendo Valdomiro. Não conhece, acho que a maioria não conhece. É o pastor da IPI de Indaiatuba. E nós temos vários irmãos aqui, nossa irmã Helena, também a família da Dona Josina, são ovelhas dele lá em Indaiatuba. E ele estará conosco, já confirmou que virá trazer a palavra do Senhor. E outros que ainda, não vou citar o nome, porque eles ainda estão para confirmar. E o reverendo, no dia do aniversário da igreja, será no dia 1º de março, às 19 horas. Estará conosco o reverendo Ricardo José Bento e o coral da igreja dele. Coral Vox dele, se eu não me engano. É isso mesmo. E eles estarão conosco, um coral muito lindo, maravilhoso, e já confirmaram presença conosco. E as demais presenças nós vamos confirmando à medida que nós também recebemos a confirmação. Então, que Deus esteja abençoando a nossa igreja, que orem por esta igreja e que nós continuemos firmes, porque não é fácil. Nossa jornada como cristãos não é fácil. Há muita coisa para nos desviarmos, mas precisamos permanecer firmes no Senhor Jesus, porque temos a certeza que no final receberemos a coroa da vida eterna que Ele nos dá. Não é uma coroa perecível, não é uma coroa, quem sabe aí como aqueles que ganharam na Mega Sena, né, possam comprar. É uma coroa de vida eterna. Então que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa semana na paz do Senhor Jesus. E que retornemos no próximo domingo com o nosso coração alegre por estarmos em comunhão com os nossos irmãos e juntos com o nosso Deus. Deus abençoe e tenham uma semana abençoada. Amém.